Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Júlio na área para mais um vídeo no YouTube, mas agora mais do que simplesmente um vídeo, a gente vai trabalhar uma série de vídeos a respeito de escatologia, isso mesmo. A gente vai falar aqui em vídeos em série a respeito de fim dos tempos, arrebatamento, milênio, anticristo, marca da besta, enfim. Tudo que poderemos trazer para vocês aqui a respeito dos fins dos tempos, para poder elucidar, para poder trabalhar com vocês o entendimento, nós vamos trazer aqui. A gente vai tentar transformar esses vídeos mais práticos e mais diretivos e menos, como é que eu posso dizer, menos educativo, vamos colocar assim. A intenção aqui desses vídeos não vai ser ensinar vocês todos os conceitos amplamente sobre escatologia, todos as visões, todas as interpretações, esse não é o nosso objetivo aqui. Vou tentar trabalhar para vocês apenas mais diretivamente o que nós pensamos a respeito do fim dos tempos, como é que nós observamos, como é que a gente enxerga os acontecimentos e o que a Bíblia realmente nos fala a respeito disso. Claro que sempre vai ser importante a gente fazer uma fala a respeito de outras visões, para que vocês possam entender algumas diferenças, enfim, mas que vocês fiquem bem tranquilos para poder comentar, para poder tirar a dúvida de vocês, para poder mandar sugestões de próximos vídeos. Se alguma coisa em um vídeo não ficar clara, deixe nos comentários que nós vamos fazer vídeos mais elucidativos a respeito dessas dúvidas que vocês tiverem. Mas claro que nós teremos aqui um cronograma, vamos falar aqui de uma maneira bem cronológica, de uma maneira bem didática a respeito dos eventos e dos acontecimentos. Porém, nesse primeiro vídeo, eu queria conversar com vocês a respeito de algumas coisas que são essenciais e cruciais para o nosso entendimento de escatologia, para que a gente lá na frente consiga falar alguns temas e algumas questões para vocês e vocês conseguirem entenderem o ponto de vista que a gente está trazendo. Por isso nós vamos falar aqui sobre as fases do fim dos tempos. Como é que nós enxergamos essas fases? Como é que nós enxergamos essas separações a respeito do tempo do fim? Princípio das dores, grande tribulação, Armagedon, batalha, volta de Cristo, arrebatamento secreto. Como é que nós enxergamos essas coisas? Então a gente vai falar a partir de agora nesse vídeo. Roda a vinheta que a gente já volta. Bom, antes de mais nada, antes de falar para vocês sobre o tema central desse vídeo, é muito importante a gente entender o que é escatologia. E aqui eu não vou entrar em conceitos muito longos. Apenas falar que escatologia é o estudo dos fins dos tempos, os estudos das últimas coisas, feito tudo que vai acontecer aqui nessa terra. Então, escatologia nada mais é do que isso. A diferença de escatologia que a gente precisa deixar claro para vocês é com o livro de Apocalipse. Muitas pessoas acabam fazendo um entendimento um pouco errado a respeito disso, achando que o livro de Apocalipse ele em si é o estudo do fim dos tempos. O livro de Apocalipse ele tem um contexto muito importante e crucial, porque ele é a revelação máxima de Jesus Cristo a respeito do fim. Porém, toda a Bíblia ela conta o mesmo enredo de Gênesis a Apocalipse, e durante as fases que Deus teve tratamento com o seu povo, durante o tratamento de Deus com os seus profetas, ele foi nos deixando vestígios sobre coisas que iriam acontecer. Então nós temos escatologia desde Gênesis a Apocalipse. E quando a gente vai estudar da maneira correta, a gente precisa estudar dessa forma a escatologia. A gente não pode simplesmente pegar o livro de Apocalipse e lá achar um entendimento, e esse entendimento acabe ferindo de alguma forma outros pontos da Bíblia que vai falar sobre alguma coisa, que vai falar sobre algumas profecias. Então a gente precisa ter esse estudo mais contextualizado da Bíblia. E é aqui que a gente vai trabalhar dessa forma. A gente vai falar com muitas referências aqui. Vamos trazer muitas referências para vocês. Mas antes de mais nada, vamos falar um pouquinho a respeito dessa questão da separação do que a gente entende que é a escatologia, de como é que vai ser o enredo dos fins dos tempos. A gente tem um conceito na Bíblia que vai ser dito algumas vezes, que é sobre os últimos dias, ou últimos tempos, ou última hora. O que isso realmente significa? Muitas pessoas acabam pensando que, quando a Bíblia fala sobre os últimos dias, ela vai falar sobre esse período final, que a gente chama dos períodos dos 7 anos. Quando a gente faz uma abordagem em cima das 70 semanas de Daniel, e a gente vai falar sobre elas, a gente vai falar muito sobre o livro de Daniel. Então eu vou ter alguns vídeos detalhando as profecias de Daniel aqui para vocês. Mas quando vai falar sobre esses últimos dias, muitas pessoas acabam associando essa última semana de Daniel. E na verdade não é isso que a Bíblia nos traz. Quando a Bíblia vai falar sobre os últimos dias, os últimos tempos ou última hora, está dizendo sobre todo esse período desde a primeira vinda de Jesus Cristo
até a sua segunda vinda. Então não tem um período lá no fim que é chamado de últimos dias. Todo esse tempo que nós estamos vivendo, desde a primeira vinda de Jesus, é considerado os últimos dias. E a gente vai ler algumas referências que vai reforçar isso para vocês. A primeira está lá em Hebreus 1 ao 2, quando vai dizer bem assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Então todo esse período, desde a vinda de Jesus Cristo, que ele fala diretamente conosco, é caracterizado com o nome de últimos dias. Em Atos 2,17 vai dizer bem assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, etc, etc, etc. Aqui nada mais é do que o apóstolo Pedro fazendo uma interpretação de uma profecia de Joel, quando vai dizer que nos últimos dias dele derramará o Espírito sobre toda a carne, e seus jovens, enfim, as manifestações dos dons e da obra do Espírito Santo aqui na terra. Então, Pedro, o que está dizendo é, aquilo ali acabou de se cumprir, então está se cumprindo. Esses são os últimos dias, nos últimos dias. Então, os últimos dias que o Espírito Santo tem trabalhado, derramado em nós, manifestado seus dons, também é conhecido como o período de últimos dias. 2 Pedro 3,3 vai dizer: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Sempre existiu. 1 Timóteo 4,1 vai dizer: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido aos espíritos enganadores. Sempre existiu, desde quando Cristo veio. Na verdade, até antes de Cristo vir já existiam bastante sobre isso. 1 João 2,18 vai dizer: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feitos anticristos. Então João está dizendo: filhinhos, já é a última hora, nós já estamos vivendo a última hora. Então quando a Bíblia ela vai falar sobre esse conceito de últimos dias, ela está falando sobre que existiu os primeiros dias ou os primeiros tempos, antes da vinda de Jesus, e agora existe os últimos tempos ou os últimos dias. Então nada mais é do que isso. Então a gente precisa ter muito claro isso. Por isso que quando a gente fala bem assim, mas rumores de guerra, terremoto, tragédia, isso sempre existiu. Por que agora a gente está falando que... exatamente por causa disso. Porque desde quando Cristo veio, a gente tem passado por essas coisas cada vez mais forte. A diferença é que uma das coisas que Cristo deixou como exemplo para nós entendermos essa questão do fim dos tempos é a parábola, o paralelo com as dores de parto de uma mulher grávida. Porque quanto mais perto aquela mulher grávida está chegando do parto, quanto mais próxima ela está de dar à luz, menos espaçadas e mais intensas serão as contrações. Dessa mesma forma serão esses sinais. Quanto mais próximos estivermos da volta de Jesus, mais fortes e menos espaçados serão esses sinais. Por isso, que a gente precisa estar atento a esses momentos que vão ser precedidos da volta de Jesus, onde tudo vai ficar muito mais forte e mais intenso. E é por isso que eu vou começar a falar com vocês a respeito dessa questão, dessa separação, para falar sobre os princípios das dores um pouco mais detalhado com vocês. Aqui eu vou colocar um esquema para vocês verem mais ou menos como é que a gente separa o fim dos tempos, como é que eu entendo que os fins dos tempos são separados e esses últimos dias são separados. Então a gente tem um momento que é antes da vinda de Jesus Cristo, a gente tem a primeira vinda de Jesus Cristo, a gente tem os princípios das dores, a gente tem a grande tribulação, a gente tem a ira do Cordeiro e a gente tem um governo milenar. E por fim, depois o estado eterno em que nós vivemos para sempre com o Senhor. Por que eu estou colocando isso aqui para vocês? É porque eu entendo que é dessa forma que são separados os tempos. E por que é importante a gente entender essa separação? Para a gente entender que cada momento desse, Deus ele vai trabalhar de uma forma com a humanidade. Cada momento desse é separado para um propósito daquilo que Deus vai fazer no tempo do fim. Então, existem coisas lá na frente que a gente for conversar, que a gente vai falar que é exclusivo da tribulação. Existe coisa que é exclusiva da ira do Cordeiro. Entre a ira do Cordeiro e entre a tribulação, existem coisas que são exclusivas desse interlúdio de tempo. Então, a gente vai entender que existe essa separação muito bem separadinha na Bíblia, e a Bíblia ela vai trazer referências para isso. Então, antes da primeira vinda, a gente entende que é o período do Antigo Testamento. A primeira vinda, a gente vê ali todo o contexto dos 4 evangelhos, então a gente está bem tranquilo com esse entendimento, todo mundo percebe que existiram esses momentos. E aí a gente tem um segundo momento, que é a separação desse tempo do fim, que são os princípios das dores. Enfim, como a gente já disse, eu compreendo que os princípios das dores, eles começaram após a ascensão de Jesus Cristo, eles vão durar até a tribulação. Então, antes que venha a grande tribulação, todo esse período que a gente vive é o período conhecido como o princípio das dores.
Mateus 24, 3, 8, seus paralelos, né? Marcos 13 e Lucas 21, vai dizer que todas essas coisas são os princípios das dores. Que coisas? São aquelas coisas que Cristo ele vai dizer no seu sermão profético. Guerras, rumores de guerras, se odiarão, enfim. Todas essas coisas, elas vão acontecer como princípio das dores. É uma comparação, como já dito, com as dores de parto. E quanto mais próximo estiver da vinda de Cristo, mais fortes e menos espaçadas serão essas dores e esses sinais. E a gente consegue enxergar na história essa evolução? A gente consegue. Que eu vou colocar para vocês um esquema analisando dois sinais específicos, que são os terremotos e as guerras. Se a gente conseguir ver, a gente vai perceber que, de certa forma, era um crescimento linear desses sinais. Até quando a gente chegou no século XX. No século XX, a gente vai conseguir enxergar essa curva exponencial acontecendo. Essa curva exponencial ocorrendo de um levante muito forte desses sinais. Então, a gente teve muito mais guerra, muito mais terremotos no século XX do que na verdade, do que todos os outros períodos somados. A gente vai enxergar que houve essa exponencialidade. E quando a gente olha para o recorte do século XXI, que foi a partir de 2000 até agora 2023, a gente vai conseguir perceber que é muito mais forte do que o século XX foi. Então, a gente fazer um recorte desses últimos 20 anos, a gente vai olhar para um recorte do século XX, a gente vai perceber que essa curva exponencial ela segue e a gente tem visto mais sinais e mais guerras e mais terremotos, e a tendência é que mais sinais e mais guerras e mais terremotos aconteçam até o momento em que vai dar a luz, e a luz é a volta de Cristo, propriamente dito, como a gente acredita que é o culminar de todas as coisas. Isso ocorre até o período que a gente conhece da Grande Tribulação. E a Grande Tribulação ele é um momento singular, ele é um momento diferente, separado desse princípio das dores, é onde as coisas vão ficar um pouco mais duras, um pouco mais complexas, e Deus ele vai começar a derramar um pouco dos seus juízos sobre a terra, sobre as nações. Quando a gente vê, por exemplo, Mateus 24, 21, Marcos 13, 19, seu paralelo lá em Lucas, a gente vai ver que Cristo vai dizer, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então tem um momento ali que é muito mais forte que vai acontecer, isso ele falando para aqueles discípulos dele. Apocalipse 7,14 vai dizer, e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes, e ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Então ali uma visão específica da tribulação acontecendo e as pessoas chegando no céu. Apocalipse 13, 5, 8, 2 Tessalonicenses 2, 3, 4, Mateus 24, 9 e 14, tudo isso vai falar sobre esse período que a gente conhece e que a gente denomina de a grande tribulação. Então a grande tribulação é essa terceira fase do fim dos tempos que vai ocorrer. A quarta fase é conhecida como a ira do Cordeiro. E aí é aqui que são as principais confusões que eu entendo que algumas pessoas fazem na hora de interpretar o fim dos tempos. Que as pessoas geralmente unificam a grande tribulação e a ira do Cordeiro como sendo um momento só. Para mim não é. Para mim a Bíblia ela vai dizer que é separado. E a gente vai entender, por exemplo, Apocalipse 6, 16 e 17 vai dizer, e diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Apocalipse 14, 10, 19, também este beberá do vinho da ira de Deus. Existe um momento na Bíblia que a palavra de Deus ela vai ser muito clara em dizer que existe uma ira a ser derramada, o dia do Senhor, o dia do juízo, o dia do julgamento de todas as nações. Esse tempo ele é distinto e diferente do período que a gente compreende como uma tribulação, simplesmente. Enquanto a tribulação é um momento de provação, a ira é um momento em que Deus está realmente, de fato, castigando a terra, as nações e os ímpios de toda a sua maldade. Deus está descendo a sua justiça sobre a terra. E quando a gente vai ler, por exemplo, sobre as taças da ira, a gente percebe que é um momento ímpar em que as nações, os anjos mesmo vão dizer glória, glória, glória ao Senhor dos exércitos, porque ele está fazendo juízo aos seus santos. Então a gente tem esse momento distinto que a gente conhece como a ira do Cordeiro. E ela, para mim, é um momento separado da grande tribulação. Lá na frente, nos próximos vídeos, eu vou mostrar para vocês por que é tão importante a gente entender isso. As fases, o que acontece durante, antes e depois dessas fases. É muito importante para que a gente consiga ter um entendimento contextualizado da Bíblia. E a Bíblia faz essas separações. Por fim, o quinto ato, ou a quinta fase do fim dos tempos, a gente chama de o governo milenar de Cristo, em Apocalipse 20, aí já de antemão, perdão aos amigos amilenistas, mas eu creio que o governo milenar, eu entendo, e aqui a gente vai trabalhar o governo milenar que é literal. Se você
sentir confortável em continuar com a gente, assista os vídeos aí, que a gente vai explicar por quê, e muito detalhadamente por que a gente crê que é um tempo literal. Enfim. E por último, assim, só para realmente para fechar, a gente tem o estado eterno, que é o estado onde que Cristo realmente vai governar para sempre, não vai ter mais nada a respeito do fim dos tempos, é o estado eterno. Por exemplo, Apocalipse 21 vai dizer que ele viu um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra se passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, de Deus que desce de cima aqui para a terra, e aí a gente vai viver com um estado eterno, assim como Deus quis, e Deus restaurando todas as coisas. Beleza? Então essa é a separação que eu queria passar para vocês. E aí vem uma dúvida, que eu até deixei aqui por último, que as pessoas costumam falar, quando a gente fala dessa forma, tudo muito redondinho, tudo muito faseado, a gente vai conseguir enxergar, perceber sim. E aí como é que fica aquela história de iminência? Como é que fica aquela história de expectativa? Do nada pode acontecer. Então, eu vou mostrar para vocês a minha opinião. A minha opinião é que o ladrão ele só vai pegar de surpresa quem não estiver vigiando. Quando Cristo fala sobre o contexto do ladrão, depois ele vai falar sobre diversas parábolas a respeito de estarmos vigilantes. Existem dois conceitos de tempos na Bíblia, que aí é Cronos e Kairos. Muitas pessoas dão interpretações muito diferentes a respeito de Kairos e de Cronos, às vezes umas meio malucas, mas o meu entendimento de Cronos e Kairos é o que o próprio sentido da palavra vai dizer. Cronos é um tempo quantitativo, hora, minuto, dia, e Kairos é um tempo qualitativo, uma época, uma estação, um tempo oportuno, algo que está determinado por uma época, por um tempo. Então, quando a gente pega a separação, a gente entende que a Bíblia vai dizer que a gente não consegue definir Cronos. A gente não consegue definir a data, a hora e o dia que Cristo vai voltar. Só que a gente consegue perceber as estações acontecendo. A época em que Cristo vai voltar, nós poderemos discernir. E Deus deixa claro isso pra gente. Cristo deixa claro isso pra gente nas palavras de Deus, nas Escrituras, que nós precisamos estar vigilantes, atentos para que nós não sejamos pegos de surpresa. O mundo vai ser pego de surpresa. Nós não seremos pegos de surpresa se estivermos vigiando e atento a tudo aquilo que Cristo deixou para nós. Amém? Mas eu vou desdobrar isso muito mais claro e muito mais detalhado nos próximos vídeos, que vocês fiquem aqui conosco, vão assistir os vídeos, curte esse vídeo, se inscreva, comente. É importante que eu entenda que vocês estão gostando, que vocês querem que aqui tenha mais vídeo, mas para isso eu preciso ver vocês interagindo para eu saber. É o único termômetro que nós temos, que eu tenho para saber se vocês estão gostando ou não desse vídeo, dessa série que está vindo. No próximo vídeo a gente vai falar sobre um tema riquíssimo, que é muito complexo, muito divergente, que é a história de Israel. A gente precisa entender onde está Israel nesse contexto, né? Onde está a igreja, onde está Israel? Existe separação? Não existe separação? Existe substituição? Não existe substituição? Vou falar a minha opinião para vocês de forma clara e vou trazer para vocês referências. E essa é uma aula que vocês vão ter mais ou menos umas 30 e poucas referências bíblicas que vão mostrar para vocês claramente qual é o entendimento e por que a Bíblia diz uma coisa. E às vezes as pessoas entendem de uma forma errada. Nós vamos falar sobre contexto histórico também, para a gente entender o que aconteceu para que essas divergências existam. Que você fique com a gente, que você interaja com esse vídeo, enfim, e a gente se vê no próximo vídeo, que você seja abençoado e tenha um dia produtivo com Deus, que Ele te abençoe grandemente. Graça e paz.